5 tópicos essenciais para a correta habilitação do crédito do seu cliente. Esse é o 22º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Então, nesse episódio eu vou abrir o jogo sobre tudo que você precisa fazer para não prejudicar o seu cliente, para vê-lo em uma situação correta, confortável, em uma recuperação inicial e, além disso, além do que você deve fazer, o que você pode fazer, tá bem? Então já curte esse vídeo, já encaminha esse conteúdo para um colega. Se você tem interesse nesse tema, já se inscreva no canal, porque eu pretendo abrir o jogo sobre o mercado de recuperações iniciais nessa linha editorial. Meu caro colega, o meu propósito nesses vídeos é abrir o mercado de recuperações iniciais para você. Na realidade, 2025 é o ano das recuperações iniciais. Se 2024 viu o mercado explodir, 2025 tem uma tendência de ainda mais recuperações iniciais, por uma série de razões que não é o objeto desse conteúdo, mas que eu vou gravar em tempo. Olha só, essa linha editorial tem 2 grandes propósitos. Primeiro, eu já falei, abrir a porta do mercado de recuperações iniciais. O segundo grande propósito é promover conteúdos que permitam a você atuar com excelência nesse mercado. Ou seja, eu não trabalho com conteúdo raso, eu não trabalho com conteúdo superficial. Eu vou aqui nesse conteúdo, nessa aula, abrir 5 tópicos, 5 temas essenciais para a habilitação do crédito do seu cliente. Então, fica aqui comigo. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, administrador inicial, criador do Fórum Permanente de Recuperação Inicial, e é um prazer fazer esse bate-papo com você. Aliás, bate-papo mesmo. Se você tem qualquer dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema afeta a recuperação inicial, escreva no chat abaixo. Aliás, se você gostou dessa aula, escreva depois também. Vou além. Qualquer assunto que eu provocar a sua inteligência, traga comentário aqui abaixo. Eu tenho a maior curiosidade de saber o que você está pensando e, de fato, é um bate-papo que eu preciso ter a sua colaboração. Olha só, vamos lá. 5 tópicos essenciais para a correta habilitação do crédito do seu cliente. Primeiro tópico importantíssimo. Meu caro colega, se você não fizer corretamente a habilitação do crédito, você estará prejudicando o seu cliente. Um credor fora do quadro de credores de uma recuperação inicial, ele não tem força alguma. E o lugar, o momento certo para fazer isso, você vai aprender aqui, no processo de habilitação administrativa de crédito, mas eu quero só deixar no primeiro tópico. Não saber fazer a habilitação significa prejudicar o seu cliente e deixá-lo fora da mesa de negociações de uma recuperação inicial. Você vai perguntar, Marcelo, o que é uma mesa de negociações? Onde é que está essa mesa? A mesa se dá na Assembleia de Credores. Na medida em que você não faz corretamente a habilitação do crédito do seu cliente, você está retirando o seu cliente da mesa de negociação. E isso pode ter consequências graves conforme o crédito titularizado. Portanto, meu velho, a primeira questão é, você está diante de um dos temas mais relevantes do processo de recuperação inicial. E eu não estou exagerando. Se você estudar o processo com profundidade, você vai ver que a primeira fase importante do processo é a fase de verificação dos créditos. Se você visitar qualquer manual, você vai ter um capítulo inteiro sobre a verificação dos créditos. E por que essa fase é fundamental? Porque você vai, a partir da correta habilitação dos créditos, ter um plano de recuperação inicial que vai dispor sobre o pagamento. Na medida em que você não habilita corretamente, você vai ser submetido ao plano de recuperação inicial sem poder ter qualquer ingerência. Portanto, esse tema é um tema verdadeiramente crucial e eu vou abrir o jogo para você. Primeiro assunto, então, primeiro tópico que eu quero compartilhar com você. Ora, não dominar esse assunto significa prejudicar o seu cliente e você não quer prejudicar o seu cliente. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico diz respeito à habilitação administrativa. Meu querido colega, pegue uma caneta, aliás, pegue uma água, um suco, um café, se acomode,
Pegue alguma coisa para anotar e compreenda. Verificação de crédito de uma recuperação judicial tem duas grandes fases. A primeira fase é a fase administrativa, que eu vou tratar nesse segundo tópico. A terceira, no terceiro tópico, eu vou tratar a segunda fase, que é a fase judicial. Então vamos para o segundo tópico, a verificação administrativa do crédito. Marcelo, explica melhor. Meu caro colega, corta para mim, deixa eu tomar um gole d'água aqui, deixa eu ver se tem água aqui ainda. Vamos lá. A fase de verificação administrativa, ela ocorre com um administrador judicial, por isso administrativa. Portanto, quando o processo de recuperação judicial é inaugurado, ele é inaugurado a partir da publicação do primeiro edital, que está no artigo 7º, parágrafo 1º, com este edital inaugura-se o processo de recuperação judicial e abrem-se 15 dias para a habilitação ou divergência com o administrador judicial. Por isso, se trata de um processo administrativo dirigido diretamente ao administrador judicial. Por que essa fase é relevantíssima? Eu diria crucial. Porque, em regra, é o quadro de credores do administrador judicial que vai votar o plano de recuperação judicial. Marcelo, você está indo muito longe, volta para cá, vem comigo. Artigo 7º, parágrafo 1º, publicação do edital que vai simplesmente levar à sociedade as dívidas que são de entendimento da recuperanda. Por isso o primeiro edital. Então, a empresa ingressou com o pedido de recuperação judicial. Um dos requisitos desse pedido é indicar na petição inicial a quem ela entende dever. E aí ela apresenta o quadro de credores da recuperanda. Esse quadro de credores da recuperanda vai ser objeto do edital do artigo 7º, parágrafo 1º, no qual estarão listados todos os débitos que a recuperanda entende existentes. E é esse edital que você precisa visitar com muito carinho. Publicado o edital, você precisa analisar o edital do artigo 7º, parágrafo 1º e verificar: o meu cliente está aqui corretamente? O meu cliente está, do ponto de vista da natureza do crédito, ele está na classe 1, credor trabalhista, classe 2, credor com garantia real, classe 3, credor quirografário, classe 4, credor MIEPP? Se estiver correto isso, você vai analisar o valor do crédito. O valor do crédito está correto? Então, se estiver o valor do crédito correto e a classificação correta, você nada tem a fazer, você não precisa dirigir uma habilitação ou uma divergência ao administrador judicial. Agora, estando incorreto ou o valor ou a natureza e a classificação do crédito, você tem 15 dias para fazer a habilitação ou a divergência. Habilitação, se o crédito do seu cliente não estiver presente no quadro de credores do artigo 7º, parágrafo 1º. Divergência, se no quadro de credores que eu acabei de referir estiver equivocado a natureza do crédito ou o valor. Por isso, habilitação ou divergência. Detalhe fundamental: 15 dias corridos da publicação deste edital. Portanto, muita atenção. Quando você fizer essa habilitação, essa divergência administrativa, você precisa instruir com toda a documentação hábil a comprovar o que você está requerendo. E essa comprovação que você vai instruir ao administrador judicial, ela também carrega o contraditório. Então, o administrador judicial vai intimar a recuperanda a se manifestar sobre este requerimento. Onde é que vai estar a solução, a apreciação do administrador judicial sobre o seu pleito? No edital publicado relativo ao artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101. Então, neste segundo edital, nós estamos diante do edital do administrador judicial, que após fazer a verificação do quadro de credores da recuperanda e fazer também a análise das habilitações e das divergências, ele vai consolidar o seu entendimento do que de fato a empresa deve.
Tá bem? E aí nós encerramos a fase de verificação administrativa. Marcelo, me explica melhor quanto tempo demora de uma fase a outra, ou de um edital a outro. Edital publicado do artigo 7º, parágrafo 1º, 15 dias corridos para habilitações de divergências. Encerrado esses 15 dias, o administrador judicial terá 45 dias para juntar aos autos o edital do artigo 7º, parágrafo 2º. Então, dar-se-ia 60 dias do primeiro edital ao segundo. Tá bem? Muita atenção, o processo administrativo, ele não precisa ser encaminhado por advogado, portanto você não precisa encaminhar com todo o juridiquês de uma petição inicial. A habilitação tem menos formalidade por se tratar de um processo administrativo, também não terá sucumbência no caso de ter indeferido o seu pedido. E encerrar essa fase, nós vamos para a fase judicial. Fase judicial, por exemplo, ao contrário da administrativa, você terá o risco da sucumbência. Por exemplo, ao contrário da administrativa, você terá também a necessidade de ser assessorado por um advogado. Agora, vem aqui, o prazo para apresentar a impugnação ao quadro de credores do administrador judicial não é de 15 dias. O prazo agora é de 10 dias. Ainda tratando da verificação administrativa do quadro de credores formulado pelo administrador judicial, é essencial você compreender que esse edital ele carrega imensa relevância, porque normalmente é este edital que vai tratar, que vai conceber, que vai orientar a Assembleia Geral de Credores. Isso porque na fase judicial o que se discute é um processo judicial para apreciar cada credor, cada crédito, cada tema levado ao Poder Judiciário. O processo de impugnação ao quadro de credores, ou mesmo a habilitação retardatária, é um processo judicial que envolve o contraditório, que envolve prestação jurisdicional, que envolve embargos de declaração, que envolve recurso, enfim, que tem todo um trâmite convencional, que não tem 15, não é 30, 45 dias, 15 dias ou 30 ou 45 para encerramento. É um processo que normalmente se estende e só vai ter alteração do quadro de credores do administrador judicial após o trânsito em julgado da decisão de mérito da impugnação. Portanto, isso pode levar anos. E com isso eu quero lhe dizer que o quadro de credores do administrador judicial é o que normalmente vai lançar as bases da Assembleia de Credores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é este quadro de credores que vai iluminar os credores o direito de voto em uma Assembleia de Credores. Tá bem? Então, entendemos bem a verificação administrativa, vamos voltar devagarinho para a verificação judicial dos créditos. Nós estamos na fase de verificação judicial dos créditos. Primeiro tópico, o que eu mencionei aqui? Muita responsabilidade. Segundo tópico essencial, habilitação administrativa. Terceiro tópico que vamos tratar agora, a impugnação ao quadro de credores, a impugnação de crédito, a fase judicial de verificação dos créditos. Imagine que você perdeu o prazo para fazer a habilitação ou a divergência. O que você deve fazer? Você deve utilizar os 10 dias subsequentes da publicação do artigo 7º, parágrafo 2º e apresentar uma impugnação ao quadro de credores do administrador judicial. Alguns estados vão isentar de custas por se tratar de um mero incidente. Outros estados você terá custas. Aí você vai ter que analisar o Tribunal de Justiça do seu estado para fazer uma devida apreciação. Agora, a impugnação judicial, como o próprio nome já diz, envolve a provocação do Estado juiz, envolve a prestação jurisdicional, envolve o contraditório de uma
de um processo judicial. Algumas questões tormentosas. Marcelo, em uma impugnação de crédito eu posso requerer prova oral? Pode. Isso é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Mas é imprescindível, e aqui eu preciso que você olhe para mim com muita atenção, é imprescindível que sejam arrolados os pedidos relativos à formação da prova na inicial ou na contestação. Por uma questão muito singular que você precisa compreender. Nós estamos diante de um procedimento sumário de cognição exauriente. Complicado, né? Mas eu vou explicar. É um procedimento sumário por quê? Porque tende a ser célere. A intenção do legislador foi criar um incidente rápido para alterar, se correto, necessário, justo for, ou a natureza ou o valor de determinado crédito no quadro de credores. Então, a intenção do legislador é ser breve. Agora, o contraditório e a ampla defesa não pode ficar afastado em razão da brevidade. Portanto, quando você distribuir uma impugnação de crédito, você precisa, na inicial, indicar todas as provas que você pretende ver formadas para ter, sim, o seu requerimento acolhido pelo Poder Judiciário. Tá bem? Por isso que a cognição sumária, melhor, o procedimento sumário de cognição exauriente. Estou eu aqui trocando as palavras, mas eu sei que você compreendeu. E aí, assim, tem alguma pergunta sobre isso? Doutor, escreve aqui embaixo. Nós estamos conversando. Você viu alguma frase boa, alguma frase inteligente aqui que queria salvar? Escreve no próprio chat, que eu vou agradecer. Tem alguma complementação de tema? Traz para mim, que eu vou ter imenso prazer. Último tópico importante da impugnação judicial que você precisa dominar: o recurso cabível da sentença não é apelação. E isso faz muitos colegas se equivocarem de modo lamentável. É expresso na Lei 11.101. O recurso da impugnação é o agravo. Portanto, eventual improcedência do seu pedido de impugnação, da sua peça de impugnação, do seu procedimento, você vai atacar via agravo e não apelação. Não cabe aqui o princípio da fungibilidade recursal, porque existe expressamente o recurso cabível, mas a gente vê na prática aí o pessoal bater cabeça. É por isso que você, se for trabalhar com recuperações judiciais, precisa se qualificar. Você não tem direito de errar aqui. Você não tem direito de dormir de touca. Eu vou contar só uma brevíssima história. Um colega assessorando uma empresa que era credora em uma recuperação judicial ficou resignado com um outro credor que estava alocado na classe 4. O credor da classe 3 decidiu impugnar o credor da classe 4, dizendo que este credor da classe 4 não seria ME ou EPP. Fez a impugnação discutindo a natureza do crédito do credor da classe 4, perdeu, foi condenado em sucumbência com valores superiores a R$100 mil, fez um agravo, e na época se tratava de autos físicos, mas em sede recursal, autos eletrônicos, e não juntou cópia do agravo. Em resumo, criou um passivo para o cliente que era absolutamente desnecessário. Errou tecnicamente. Então, o cliente dele, que era credor em uma recuperação judicial, passou a dever uma sucumbência expressiva a um outro credor por um equívoco, por um descuido que você não pode realizar. Tá bem? Então, muito cuidado nesses detalhes. Nós estamos com 3 tópicos já enfrentados. Primeiro tópico, ora, você não pode prejudicar o seu cliente, eu expliquei as razões. Segundo tópico, verificação administrativa do crédito. Terceiro tópico, verificação judicial do crédito. Quarto tópico, você precisa compreender se o crédito é concursal ou é extraconcursal. Você precisa compreender também qual é a classificação do crédito, sendo ele concursal. E é isso que eu vou lhe explicar. Marcelo, me explica o que é um crédito extraconcursal. Crédito extraconcursal é o crédito que não se submete ao concurso de credores. Óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. É um crédito que não submete aos termos do plano de recuperação judicial. É o crédito
que deve ser negociado individualmente com o credor. Individualmente é bom, né? Por quê? Porque é um crédito que não está submetido ao concurso. Alguns exemplos: crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária. Outro exemplo, crédito tributário. Enfim, mais um exemplo é o crédito constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Marcelo, agora complicou. Leia o artigo 49, o caput. O artigo 49, caput, vai dizer o seguinte: submetem-se ao processo de recuperação judicial todas as dívidas existentes na data do pedido de recuperação judicial. Portanto, existe um marco temporal para se verificar se o crédito se submete à recuperação ou não submete. O 49 caput vai dizer: submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Portanto, crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial, em regra, é um crédito que não submete ao concurso de credores. Por outro lado, o artigo 49 vai indicar algumas exceções, e eu já sugeri aqui o crédito, o grande exemplo é o crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária. Imensa discussão tem sobre cessão fiduciária de recebíveis, mas não é o objeto desta aula. O que eu quero lhe chamar a atenção é que você precisa entender quais são os créditos que se submetem ao concurso de credores e quais são os créditos que não se submetem. Essa é uma variável. E agora a segunda variável é, dentre os créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial, quais são as 4 classes? Vamos lá. Você tem o credor trabalhista, você tem o credor com garantia real, classe 2, garantia real, você tem o credor quirografário, ou seja, que não possui qualquer garantia, e você tem o credor titular, que é ME ou EPP. São essas 4 classes de credores que vão deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Então você compreendeu créditos que se submetem e não se submetem, você compreendeu a habilitação administrativa, você compreendeu a habilitação judicial e você compreendeu também que você não pode prejudicar o seu cliente. Deixa eu fazer um último tópico, comentar com você a última questão que eu queria fazer nessa aulinha pequenininha, mas que já está se estendendo um pouco. Olha só, imagine que você está conduzindo uma ação judicial em face de uma empresa e essa empresa entra em recuperação judicial. Essa ação judicial que você está conduzindo ainda não tem o direito líquido certo, o valor determinado que o seu cliente faz jus, mas existe a expectativa de você ter esse valor. Compreende? Então imagine uma reclamatória trabalhista que não tem ainda o devido cálculo. Imagine que você tem uma ação indenizatória contra a empresa e essa ação indenizatória ainda não transitou em julgado, né? Mas tem uma estimativa de valores que você pretende receber. O que você faz se o devedor ingressa em recuperação judicial? Essa é a questão do 5º tópico que eu pretendo explorar com você. O que você vai fazer está lá no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 11.101. Vou ler com você. O juiz competente para as ações referidas no parágrafo 1º e 2º desse artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência e, uma vez reconhecido líquido e certo o direito, será o crédito incluído na classe própria. Ou seja, você pode pedir, não é uma obrigação, é uma faculdade, mas você pode pedir ao juízo que está conhecendo desta ação judicial em face da empresa que ingressou em recuperação judicial, você pode requerer a este juízo que seja reservada a importância, que determine ao juízo da recuperação judicial, seja reservada a importância que estimar devida na recuperação judicial. Tá bem? Esse é um aspecto importante. E aí, por que fazer isso, Marcelo? Fazendo isso, você terá direito de voto na Assembleia Geral de Credores. E isso está previsto no artigo 39
ao final. Tá bem? Então, Marcelo, explica na prática como é que isso opera. Eu estou promovendo uma reclamatória trabalhista contra um colaborador, contra uma empresa que ingressou em recuperação judicial. Tá bem? Essa empresa ingressou em recuperação judicial e não existe ainda uma liquidez do crédito, ainda está se discutindo qual é o valor do crédito que será efetivamente direito do colaborador. Bom, nesse percurso, a empresa ingressando com um pedido de recuperação judicial e tendo deferido, você pode pedir na Justiça do Trabalho que o juízo do trabalho reserve a importância que entender devida para fins de recuperação judicial. De posse dessa decisão, que você pode pedir para o juiz do trabalho, inclusive, levar ao processo de recuperação judicial, você vai pegar essa reserva de importância, levar à recuperação judicial e aí sim vai poder participar da Assembleia. Essa é a inteligência do artigo 39. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2º dessa lei, ou ainda na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor. Tá bem? Agora, vai ao final. Acrescidas em qualquer caso das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto no 1º e 2º parágrafos do artigo 10º dessa lei. Tá bem? Estou lhe dando esse caminho porque, por vezes, você ainda não tem um direito líquido certo quando está recuperando, mas você está atuando em um processo que em breve resultará neste direito. Você pode, nesse contexto, reservar a importância devida e pedir que esta importância seja reconhecida na recuperação judicial para fins de votação em Assembleia Geral de Credores. Qual é a importância da participação na Assembleia Geral de Credores? Ora, poder discutir os termos, as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial, porque do contrário, você não vai ter essa voz. Meu caro colega, enfrentei aqui 5 temas imprescindíveis para quem pretende trabalhar com recuperação judicial. Eu estou convencido que esse é o ano das recuperações judiciais. Ao mesmo tempo que você tem juros absurdamente altos, você tem a crescente desmistificação do Instituto por parte do mercado, ao mesmo tempo que você tem visto em uma rotina diária notícias de recuperação judicial, você sente que os agentes econômicos estão cada vez mais dispostos a cogitar ingressar com uma recuperação judicial e isso significa um mercado extremamente promissor. A minha intenção, produzindo esses conteúdos, é que você construa um posicionamento na sua região e seja, se esse for o seu propósito, o número 1 em recuperações judiciais no contexto em que você atua. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão, se você quer falar comigo, escreva aqui abaixo, eu terei imenso prazer de responder. Grande abraço e vamos para cima.